Juízes, capítulo de número 4. Juízes, capítulo de número 4, vamos ler do verso 1 ao verso 10. E vamos abrir o coração para tudo que Deus tem para falar conosco nesta noite. Juízes 4, do verso 1 ao verso 10. Minha versão NVI, você pode também acompanhar na tela. Juízes 4, do verso 1 em diante, diz: Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. E ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, eu não irei. E respondeu Débora: Está bem, eu irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Amém? Até aqui? Glória a Deus. Eu quero fazer a introdução dessa reflexão contando um pouco da nossa viagem missionária ali na África. Tem alguns slides aí, pode já colocar na tela para nós, que eu quero compartilhar com você e automaticamente introduzir essa nossa reflexão. Hoje nós vamos falar sobre posicionados. Você vai ver aí na tela algumas fotos, pode colocar na primeira e eu vou pedindo para passar. Semana passada nós fomos então até Guiné-Bissau, no continente africano, e foi um momento muito especial, com muito aprendizado, muita entrega para aqueles irmãos, e também recebemos muitas bênçãos de Deus, muito calor humano, muito abraço, muito sorriso, muita palavra de Deus também na nossa vida, e foi algo singular. Deixa eu contar um pouquinho para vocês, então, sobre essa realidade. Aí nessa foto você está vendo um pouquinho das crianças e adolescentes, porque como a igreja nos domingos fica muito cheia, eles fazem 2 períodos, primeiro para crianças e adolescentes e depois para os adultos. Pode passar o próximo slide ali. Foi então eu, pastor Peter, que está ali também, foi o pastor Paulo Jorge ali do Garcia, e foi também o pastor Ezequiel, que é o pastor presidente ali de Lebon Regis. Nós 4 fomos. E a proposta inicial que nós fomos era para que no fim de semana nós dessemos um treinamento lá na base. Essa base existe há mais de 25 anos, e o propósito dessa base começou, claro, com o propósito de evangelização, mas a estratégia que eles usaram era alcançar as crianças. Então começou com um projeto de educação infantil, e hoje é uma escola de mais de 1.800 crianças e adolescentes. Pode passar ali, tem a próxima foto já dentro de uma sala de aula. Hoje essa escola, ela vai desde os pequeninhos até o que para nós seria ensino médio, né? Eles seguem outras nomenclaturas lá. Você está vendo aí o pastor Gilson. O pastor Gilson é o responsável, ele é um pastor que pastoreia a Igreja Colheita, lá nos Estados Unidos. E o pastor Gilson, juntamente, na época, com o seu irmão, eles ouviram uma ministração que deveriam alcançar
nações que falavam a língua portuguesa. Porque para você chegar numa nação, um dos grandes desafios, uma das grandes barreiras para compartilhar o evangelho é a língua. Então eles mapearam, né, as nações que tinham a língua portuguesa e encontraram Guiné-Bissau. Oficialmente em Guiné-Bissau se fala o português, porém no dia a dia o que eles falam é o crioulo, né? E também as línguas tribais, cada um tem a sua língua. O português então é para a documentação, para as formalidades e, claro, para a sala de aula, apesar que muitas das escolas daquela nação, no dia a dia, acabam usando o crioulo, né, e não a língua portuguesa. Na escola Ebenezer, então, eles usam o português e isso, claro, facilita a nossa comunicação. Então, está aí o pastor Gilson sendo um exemplo de alguém que se posicionou diante de uma grande necessidade que ele ouviu lá em Guiné-Bissau. Pode passar a próxima foto? Então, a realidade é, quando você chega lá, essas crianças, elas vêm correndo para você. Um ou outro se assustam, porque se é uma criança que ainda não teve um encontro com o branco, vai se assustar. E deixa eu falar um pouco da cultura, né, para vocês. A realidade, tanto material quanto espiritual, de Guiné-Bissau, ainda é muito carente. Espiritualmente falando, eles estão mergulhados numa feitiçaria, né? É uma nação que foi criado nessas raízes de feitiçaria, então é normal cada tribo ali ter o seu sacerdote e eles atribuir tudo aos demônios, o que eles chamam de Irã. E algumas crianças, né, poucas delas, mas algumas se assustavam, porque na concepção deles, o diabo e os demônios são brancos também. Então, às vezes, se ele não teve um contato com o branco, chega um branco lá, vai se assustar. Mas, no geral, devido ao pastor Gilson e a outros irmãos que vão lá na base, dar suporte, a maioria das crianças vem correndo e te abraçar, e é algo assim singular, porque são crianças cheias de amor, são crianças também carentes desse carinho, desse abraço, desse afeto, e foi muito bom, nesse sentido, estar com essas crianças. O curioso é, você pode olhar qualquer um desses rostinhos aí, e se você quiser trazer uma delas para o Brasil, qualquer pai vai deixar, qualquer mãe vai deixar, e eles vão ficar muito felizes, é claro, né? Tem todos os trâmites de adoção e tal, mas por quê? Eles entendem que as oportunidades fora de lá são enormes, né? E foi um momento muito gostoso de estarmos aí com as crianças, e é claro que os desafios na educação são gigantes, são enormes, e o pastor Gilson, que é esse pastor lá dos Estados Unidos, hoje ele recebe a ajuda da sua igreja, né, e como eles recebem, claro, em dólar, financeiramente eles conseguem manter hoje o projeto. A nossa parceria com eles nem é na questão financeira, é mais na questão de mão de obra mesmo. Ou seja, os irmãos que trabalham na área de educação infantil, eu queria que você já colocasse em oração esses projetos na África, principalmente esse em Guiné-Bissau, que nós agora estamos entrando em parceria, porque o pastor Gilson, ano que vem, ele quer que nós voltemos lá com um grupo para fazer trabalhos com as crianças e um grupo para fazer trabalho de treinamento para professores. E, quem sabe você que ama educação, ama missão e ama criança, não vai estar lá. Amém? Glória a Deus. Muitas dessas crianças, elas vêm de uma realidade onde elas crescem vendo, então, incorporações demoníacas, o feiticeiro lá da vila fazendo invocações, e lamentável, né, como o engano, a mentira, de que tudo é manipulado pelos demônios, como isso acaba escravizando essa sociedade. Por exemplo, nós andávamos nas ruas e de vez em quando você via assim, uma casa, até uma casa bem construída, mas cheia de mato, e a gente perguntava, mas essa casa foi construída, foi abandonada? E o pastor Patrício, que eu já vou mostrar para vocês quem é, o pastor africano lá, ele dizia, sim, porque como aqui tudo é os demônios, é os irãs, se o Irã diz que essa casa é dele, não importa o que as pessoas ali construíram, ou almejavam, ou sonhavam para aquela localidade, eles têm que sair e deixar aquilo para os demônios. E ninguém vai morar naquela casa, porque todos têm medo dos demônios. Os demônios é quem manda matar, os demônios é quem deixa viver, os demônios é quem domina os territórios. Por exemplo, a escola tem um grande terreno e na frente da escola tem um terreno que eles querem construir um ginásio, quadras.
Por enquanto ainda não conseguiram, por quê? Porque a comunidade ao redor ali da base acredita que lá reside e mora um Irã, um demônio. Então, o pastor sabe, quando ele começar a construção, vai dar uma revolta ali na região, então eles estão aguardando o momento certo, pedindo uma direção de Deus, porque é mais ou menos assim que funciona. Lamentavelmente também, nesses mais de 25 anos de projeto, o pastor disse que algumas vezes ele fez alguns velórios de alunos que aceitaram Jesus e, claro, as famílias não aceitam isso. E algumas crianças já foram mortas, alguns jovens já foram mortos. Interessante no discurso, no velório, os demônios mataram. Mas você vê corte na garganta, você vê paulada na testa, essas realidades. Então, é muito diferente daquilo que nós estamos acostumados, porque como é os demônios que mandam, não existe uma justiça terrena. Não existe uma investigação para ver como que aquela criança, aquele jovem, aquele irmão morreu. Tudo é atribuído aos demônios, e como é algo social, todos entendem que era para ser assim, e pronto, e fica por isso mesmo. Pode passar a próxima foto. Aí está então os professores, a qual receberam então os treinamentos. Passamos ali um bom tempo com eles e ministramos algumas palavras com eles, principalmente despertando eles para uma realidade que foram chamados para fazer a diferença naquela nação. E uma coisa meus irmãos, a gente até cantou, que mudança em mim fez o meu bom Jesus, quando veio ao meu coração, e eu falei que onde o evangelho chega, ali há transformação. De fato, nós somos a luz do mundo. A realidade dentro da base é uma, a realidade fora da base é outra. O mundo espiritual dentro da base é um, mundo espiritual fora da base é outro bem diferente. E esses professores, todos eles são cristãos, e eles fizeram, claro, seleção para que todos fossem cristão e evangélico. Por quê? Porque lá tem o catolicismo também, e 50% dizem da comunidade daquele país é muçulmana. Porém, tanto os chefes das mesquitas, quanto muitas vezes os sacerdotes da igreja católica, eles são também feiticeiros. Então, assim, é um misticismo, uma mistura, e as coisas andam juntas. Por isso eles fizeram a seleção. Então, todos esses são homens e mulheres de Deus, e eu queria que você orasse por esses professores, para que eles entendessem que eles têm na mão deles uma grande capacidade de mudar a realidade de uma nação. Hoje, a Escola Ebenezer, ela já não apenas é a melhor escola da cidade, ali de Cantungo, é também a melhor escola da região, e já está entre as melhores escolas do país. Essa é uma grande realidade que tem mudado também gerações já. E hoje, essa igreja e outras igrejas estão lotadas, de pessoas que passaram por essa escola e servem ao nome do Senhor. Pode passar ali mais algumas fotos, então, das nossas ministrações sobre os professores, despertando eles para isso. Eles precisam de um batismo de ousadia e de restauração de identidade. Ainda está muito impregnado um aspecto de escravidão. Aquilo que lá atrás, por exemplo, Portugal e outras nações faziam, ainda está impregnado na sociedade, como que se o branco fosse melhor do que o negro, o branco fosse superior ao negro, e você vê isso no dia a dia. É interessante quando a gente saía nas ruas para andar, e várias vezes saía para comprar alguma coisa ali, ovos e tal, as crianças e adolescentes viam, olha, é branco, branco, e gritavam, É comum, se vê um branco, grita que é branco, E lá também não tem problema chamar quem é preto de preto, quem é branco de branco, branco, preto, mas pessoas que nem conheciam na rua vinham tocar na gente, ver o que tem ali de diferente, e às vezes abraçava, queria um abraço, muito diferente das nossas realidades, muito curioso isso. Pode passar a próxima foto ali? Aí nós temos... Bom, tem algumas imagens aí, Primeiro, nós estávamos orando por uma das nossas irmãs, essa irmã que está de joelho recebendo essa oração. Quando ela aceitou Jesus, a própria família espancou ela e espancou a irmã. E ela teve que sair fugida para poder sobreviver. Ali do lado dessa foto, tem uma estátua. Interessante, no último dia, quando a gente foi para a capital e antes de pegar o voo de retorno, a gente foi comprar uns imãs de geladeira, umas lembrancinhas, e tinha muitas coisas feitas à madeira, muitas coisas lindas, mas era comum ver
escultura como essa aí. Sabe o que é isso aí? É uma mãe, enquanto o bebê está mamando, ela está com uma estaca para matá-lo. Sacrifício humano, como se fosse algo normal. Né? Então, assim, por mais que isso não saia em notícias, é algo que acontece, inclusive vira arte, a questão de sacrifícios de criança. Tá? Ali a outra foto embaixo é no mercado lá. Na outra foto, quem acompanhou no Instagram, é aquelas mulheres que quebram pedras para sobreviver. Interessante, elas precisam trabalhar 2 meses quebrando pedra para ganhar $100. E daí vem ainda o governo e cobra imposto dela. Depois no meu YouTube você pode ver os vídeos e ouvir a história. Pode passar. Notícias boas, né? Como eu falei, o Evangelho chegou e o nome do Senhor está sendo glorificado. Tivemos a oportunidade de participar de um batismo. 17 vidas estavam ali confessando Cristo como seu Salvador. Um desses moços que estava ali, ele estava com uma grande cicatriz no pescoço, porque no começo da sua decisão, aquela opressão demoníaca, ele disse: o Irã mandou tirar minha vida, o Irã mandou tirar minha vida. E ele foi lá e tentou se suicidar, mas não morreu. Os pastores acolheram, né, oraram por ele, ele entendeu o plano da salvação e estava ali se batizando para a glória do nome do Senhor Jesus. Pode passar a próxima foto. Esse pastor, então, de cima lá, nós levamos uma oferta aqui da Missão Esperança para ele. Esse é o pastor Patrício. Esse, então, é hoje o pastor principal ali da base, cuida da igreja, também supervisiona a escola, por mais que a escola tenha também a sua direção. O pastor Patrício, ele foi evangelizado pelo pastor Gilson. Ele procurou o pastor Gilson num desespero, porque os feiticeiros falavam que ele já tinha perdido a alma dele e que o Irã tinha jogado a alma dele no mar. E como o mar é muito grande, ele nunca ia poder, então, agora resgatar a alma dele. E isso é uma coisa que acontece lá. Quando um sacerdote, um feiticeiro, diz que alguém perdeu a alma, essa pessoa ela considera-se como um morto-vivo. Ela praticamente está morta. Perde o prazer da vida, não tem mais sentido. Tanto que lá eles nem discutem a questão da eutanásia. Quando alguém recebe esse diagnóstico do feiticeiro, perdeu a alma, é comum a família ir lá, tapar o nariz, pegar água ou óleo fervido e colocar na boca, e aquela pessoa morre ali desse jeito, porque perdeu a alma. Então esse homem estava desesperado porque a alma dele tinha sido jogada no mar, até que então encontra o pastor Gilson, e o pastor Gilson fala do evangelho para ele, fala que o Senhor Jesus é aquele que restaura a alma, e ele então se rende e ali é discipulado, e hoje se tornou um grande pastor, um homem de Deus. Nos dias que nós estávamos lá, ele toda noite estava lá fazendo oração, ensinando Bíblia ao povo, e o nome do Senhor tem sido glorificado através da vida desse homem. Na foto de baixo é, então, o Ivanilson. O Ivanilson foi um jovem que veio para o Brasil, inclusive essa igreja abençoou com pelo menos metade da bolsa para que ele estudasse no CTM. E ele, então, estudou no CTM, depois retornou para lá, e hoje está frutificando na base, está frutificando também naquela escola. Pode passar, próxima foto. Aí nós temos 2 pessoas, também eu quero contar um pouquinho de testemunhos deles. E interessante, as pessoas que a gente vai encontrando, praticamente todas elas vieram desse mundo, né? Como eu falei, a feitiçaria está tão forte naquela nação, é como se alguém andasse no Brasil e as pessoas falassem de futebol. Lá a questão da feitiçaria é normal. A moça que está sentada nessa cadeira de roda, o nome dela é Evelyn. A Evelyn, ela tinha um irmão mais velho que nasceu paralítico. E quando esse menino nasceu paralítico, os próprios demônios afirmaram, que quiseram que ele nascesse assim e que ele seria, então, como se fosse um oráculo, onde ele receberia interferências demoníacas. Porém, tinha um tio que morava na França e ficou sabendo da situação daquela criança e levou essa criança para fazer exames, e essa criança foi restaurada. A medicina da Europa conseguiu restaurar as pernas do menino e ele, então, voltou a andar. Só que quando isso aconteceu, os demônios se manifestaram e falaram para o pai e para a avó, que eram os feiticeiros, dizendo: vocês quebraram o nosso oráculo, e agora nós precisamos de um outro oráculo. Como ela era a filha próxima, ela tinha 13 anos de idade, o pai e a avó cavaram um buraco, tacaram fogo nela na cintura para baixo. Ali ela possuída por demônios, e a partir de então ela ficou paralítica.
Essa menina, ela foi criada, então, para ser esse oráculo demoníaco, né? Ali, bem perto onde ela morava, ali da base, e ela, com 13, 14, 15, 16 anos, ouvindo as canções, e aquilo ia entrando no coração dela, os hinos cantados na igreja. E um dia ela decide, então, sair da onde ela estava, e ela vai se arrastando no meio do mato, até a igreja, ela aceita Jesus, o evangelho transforma essa vida, ela é acolhida na base, porque a família depois queria matar ela, né, por ter aceitado a Jesus, mas ela então ficou mais de 10 anos ali na base, essa base também tem uns quartos lá para muitos jovens e adolescentes que estão sendo ameaçados pela família, e o nome do Senhor tem sido glorificado através da vida dessa moça. Ali na caminhonete com a gente, na parte de trás, tem também um irmão negro, que é o pastor Santo. O pastor Santo também é da região, e desde criança ele foi criado para ser, então, também um feiticeiro. Desde menino, o pai dele colocava ele num quarto com animais sangrando pendurado, e aquilo ia apodrecendo até virar ossos, né, e era normal. Então ele tinha que entrar por baixo daqueles animais sangrando, e ele tinha que passar bastante tempo lá para ter contato com os demônios e assim por diante. Então ele já era um feiticeiro muito respeitado na região, toda aquela região de Cantiungo. E quando o projeto chegou lá, teve um outro feiticeiro que disse para ele: olha, não mexa com o Irã daquele branco, porque o Irã daquele branco, o demônio daquele branco, é mais forte que o nosso Irã, que o nosso demônio. Mas ele ficou, como assim? Até onde eu sei, o meu Irã, o meu demônio é o mais forte. Então ele foi atrás do pastor Gilson para querer saber qual era o nome do demônio do pastor Gilson, né? E o pastor Gilson falou: olha, o Irã que você está querendo saber não é um Irã, é Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor, e de fato pode juntar todos os Irãs de vocês, nenhum é maior que Jesus Cristo. Então, esse homem, ele se torna um cristão, ele aceita Jesus, confessa a Cristo como Senhor e Salvador, e hoje é um pastor. Nós também aqui de Blumenau levamos uma oferta para abençoar a vida desse homem. Pode passar a última foto ali? Então, para você recordar um pouquinho daquilo que a gente falou, e eu só quero lembrar você, tudo isso aconteceu, está acontecendo, né, ali em Guiné-Bissau, porque crentes cheios do Espírito Santo têm se posicionado para fazer a diferença. E agora, obrigado, pode passar ali os slides. Deixa eu colocar você então aqui no texto para você entender, e eu quero que você saia dessa noite aqui, não apenas com esse coração inflamado por evangelização e por missão, mas principalmente para que você, ao olhar realidades disfuncionais, ao olhar realidades caóticas ao seu redor, ao olhar para uma família destruída, ao olhar para ambientes que estão longe do Senhor, você venha se posicionar. Talvez a sua realidade é bem diferente disso que eu mostrei. E eu não estou falando apenas do material, porque eles, a maioria, não tem nem as mínimas condições de água, luz e assim por diante. Mas eu falo, muitas vezes, da opressão demoníaca. Talvez o que eu falei para você se chocou, porque um lugar onde acontece até sacrifício humano, isso nos arrepia. Mas alguém aqui no Brasil, que tem toda a tecnologia, que tem o conforto da sua casa, mas não tem o coração rendido ao Senhor, também precisa ser resgatado. Aquelas pessoas que servem aos demônios em Guiné-Bissau, ou os brasileiros que não confessam Jesus como seu Senhor, estão indo para o mesmo lugar, estão caminhando para o inferno, mas precisa de pessoas que se posicionam dizendo: eu quero fazer a diferença nessa vida, e que você seja essa pessoa, amém? Glória a Deus. Estamos aqui no tempo dos juízes. Eu lembro você que nos tempos dos juízes, que foi após a liderança de Moisés e Josué, de vez em quando se levantava um juiz para trazer soluções ao povo de Deus. Porém, era um tempo onde o povo de Deus vivia num ciclo de desrespeitar o Senhor, não seguir as ordens do Senhor, se misturar com a idolatria, se misturar com o paganismo, permitir que uma imoralidade sexual dominasse a nação, e o Senhor se afastava e vinha o inimigo. E nesse caso aqui, nós temos Jabim e Sísera, Jabim, o rei dos cananeus, e Sísera, o general desse exército. Eles, durante 20 anos, oprimiam o povo de Deus.
Povo de Deus que apenas tinha esse nome, mas na prática estavam com o coração distante de Deus. E claro, quando isso acontece, não tem a proteção do Senhor, o inimigo vem e faz essa bagunça toda. Gerando o quê? Insegurança financeira, porque vinham, saqueavam ali todas as suas colheitas, todo o resultado das suas plantações. Insegurança familiar, porque vinham, matavam os seus filhos, estupravam as suas mulheres, as pessoas tinham medo de construir alguma coisa que fosse visível, e assim por diante. Então, toda a opressão de Jabim e Sísera estava sobre Israel durante 20 anos. E o detalhe que o texto vai nos dizer era uma situação que, aos olhos naturais, parecia irreversível, porque um destaque do texto afirma que o exército de Sísera tinha 900 carros de ferro. O que isso significa, pastor? Por que a Bíblia traz esses detalhes? Se você vai um pouquinho no estudo de arqueologia, dá uma lida nos historiadores, você vai perceber que isso aqui era, digamos, o top das armas de guerra daquela época. Quem tinha carro de ferro, e que se você tivesse 10, você já estava em extrema vantagem. Agora, no caso desses exércitos cananeus, eles tinham mais de 900 carros de guerra, enquanto o povo de Israel era como se fosse camponeses. O que eles tinham era ferramentas de plantar e colher. Quase ninguém tinha espada, escudo ou algum tipo de armamento. Então, na lógica humana, essa situação era irreversível. Porém, como nós lemos o verso 4, vai se levantar uma mulher, Débora. O texto vai dizer assim, no verso 4, uma profetisa, mulher de Lapidote, ela liderava Israel naquela época, se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. Os israelitas procuravam ela para que decidisse as suas questões. Esta mulher, ela escolheu fazer a diferença independente da dificuldade do momento. E essa é a primeira lição que você precisa sair daqui encarnando para a sua realidade. Você precisa escolher fazer a diferença aonde você está. O verso 1 que nós lemos vai afirmar que os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Porém, Débora era uma mulher que, mesmo o seu povo, fazendo o que o Senhor despreza, o que o Senhor abomina, ela escolhe servir ao Senhor, ouvir ao Senhor e buscar a presença do Senhor. Você provavelmente já ouviu aí dos coaches como o ambiente pode determinar a sua vida. Eu costumo dizer que ambiente sim influencia, mas não é determinante. Esta mulher, mesmo num ambiente caótico, quando as pessoas não estavam buscando a Deus, ela escolheu se posicionar. E isso precisa levar você, escute bem o que esse pastor vai te dizer, a parar de dar desculpa por viver uma vida medíocre, uma vida presa ao pecado, ou uma vida longe dos propósitos de Deus para a sua vida. Porque você olha para um lado e olha para o outro, e nós, como seres humanos, automaticamente, a nossa convivência social nos faz fazer comparações, nos leva a comparações. E muitas pessoas, mesmo sendo cristãs, mesmo batendo cartão na igreja Assembleia de Deus toda semana, ela acha que está tudo bem, porque ela olha para um lado, esse não está servindo ao Senhor, de vez em quando ali, ora, lê a Bíblia, esse aqui tem aquele pecadinho escondido, estou na média, e coloca a régua muito baixo, e você não consegue aí superar os seus pecados, superar a mediocridade ao seu redor para viver as promessas do Senhor. Aquele ditado, está todo mundo fazendo, isso pode ser extremamente maligno. Isso pode ser, na verdade, diabólico e satânico para manter você lá embaixo. O chamado de Deus para nós é diferente. O chamado de Deus para nós é ser de santos, porque eu sou santo. É você olhar para Cristo Jesus e dizer, eis aí o exemplo para a minha vida, eu quero seguir os passos de Jesus. Então, vigia e guarda o seu coração. E dentro dessa realidade, deixa eu falar uma coisa muito clara e explícita para você. Nos tempos que nós estamos vivendo, por exemplo, de redes sociais, de vez em quando você vai ver escândalo, por exemplo, de um pastor, de um líder da igreja, e de não sei mais o quê, e claro, a mídia gosta disso, e os demônios inflamam isso, e isso vem, para a maioria das pessoas, justamente para que nas comparações que você faça,
você se mantenha com aquele seu pecadinho de estimação. Porque se tem um pastor fazendo isso, não estou tão ruim, não estou tão mal. Para com isso em nome de Jesus. O Senhor te chama para ser como Débora. Mesmo o povo de Israel infringindo os mandamentos do Senhor, vivendo em pecado, ela escolheu ser diferente. Fala para quem está do seu lado aí, é possível viver em santidade neste mundo caído. Quando o verso 4 vai falar que Débora liderava Israel, eu gosto dessa expressão, liderava Israel naquele tempo. Tempo de opressão, tempo de insegurança. Agora, a Débora entendeu que era aquele tempo de dificuldade, que era o tempo de se posicionar. Deus havia chamado ela para aquele tempo. Tem pessoas que dizem assim, quando a situação melhorar, então eu me posiciono. Quando a situação melhorar, eu evangelizo. Quando a situação melhorar, eu faço uma viagem missionária. Quando a situação melhorar, eu oro mais pelos meus filhos. Quando a situação melhorar, eu começo a ter novamente aquele sonho. Quando a situação melhorar, eu invisto mais na minha família. Ei, você não entendeu que é preciso você se posicionar para que então as coisas comecem a melhorar? Tira da sua mentalidade e da sua prática cotidiana esse espírito de ser passivo, passividade. Deus não nos chamou para isso. O Espírito Santo nos gera ousadia, coragem, posicionamento, para que quando eu vejo uma situação, eu me posicione para fazer a diferença. Há em mim e há em você essa fagulha divina para que nós venhamos resolver problemas. Há em nós já algo que nos impulsiona para mudar realidades, ainda mais você que é um cristão, cheio do Espírito Santo. Eu tenho falado já há anos desse púlpito, eu não consigo admitir uma pessoa que está dentro de um casamento, e esse casamento, ano após ano, é um casamento falido. Perdeu o romantismo, perdeu a beleza, perdeu o compartilhar da vida, e as pessoas estão ali dividindo a mesma casa, às vezes em quartos diferentes, e acham que está tudo bem. Se divorciar dá muito trabalho, vamos ter que contratar advogado, e aceitam viver esse casamento medíocre. Ei, você precisa entender que casamento foi algo que Deus planejou para que você pudesse viver todo o potencial de uma vida abençoada em Deus. Um casamento, ele te gera maturidade, ele traz alegrias que você não vai viver de outra maneira. Esse casamento é a base de uma família que vai viver os propósitos de Deus. Então, não aceita que isso venha acontecer contigo, até porque de vez em quando eu encontro um jovem dessa igreja, um adolescente dessa igreja, que afirma para mim, pastor, eu não tenho chamado para o celibato, sei bem disso, mas eu não quero me casar. E você vai verificar a situação, é porque o que ele vê como referencial de casamento dentro da própria casa, é algo diabólico, é algo infernal, está bem longe do propósito de Deus. Então, se o teu casamento não está bem, você não pode aceitar que continue desse jeito ou querer logo um divórcio. Procure uma solução. Nós afirmamos aqui, quando as verdades do Evangelho chegam numa vida, ali haverá transformação, o amor é restaurado, o perdão vai acontecer, Deus possibilita novas realidades, mas você precisa querer isso para a sua vida. Você me entende? Amém? E claro, precisamos ter esse posicionamento com coragem, né? Quando Débora, depois que Débora e Baraque eles vencem, o capítulo 5 de Juízes é o cântico dos dois, principalmente o cântico de Débora. É lindo o verso 7, porque o verso 7 diz assim, olha, já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe em Israel. Isso é posicionamento. É alguém que vê que o caos está chegando, e olha o que ela está dizendo aqui.
O povo de Israel, esse povo que vivia em pecado, esse povo que estava sendo oprimido, esse povo perdeu a esperança, não tem mais perspectiva de vida. Agora, ela entendeu, se eu estou aqui recebendo as orientações do Senhor, Deus fala comigo, estou vivendo uma vida de comunhão com os céus, ela se posiciona. Esse eu me levantei é o início de uma revolução que acontece em Israel nesse período. E o Senhor fala com você que precisa se levantar. Você permitiu que uma depressão entrasse na sua casa, você acorda e vai dormir sem alegria na vida, faz tempo que você não sorri de verdade com a sua alma, você vem aqui, você não tem alegria nem no cantar louvores ao Senhor, você vai para o teu trabalho emburrado, bicudo, parecendo um pato, você não tem mais alegria do Espírito Santo. Ei, por favor, se levanta e muda de vida. Se levanta diante dessa realidade, para de dar desculpa e se posiciona para viver o que Deus tem reservado para você. Quem está no Senhor recebe esse ânimo. Olha o que diz o Salmo 31 e 24. Sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Esse espera no Senhor, não é que eu vou ficar de braços cruzados e esperar Deus agir, isso fala de ter a sua expectativa de vida no Senhor, ou seja, isso gera em nós a força e a coragem. Olha o que Paulo vai escrever aos Efésios 6:10, finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Isso fala de uma busca por Deus. Então, se você está se sentindo para baixo, sem força para mudar a realidade à sua volta, da sua família, da sua parentela, da sua vizinhança, das suas finanças, chegou o momento de você desligar esse Netflix, chegou o momento de você sair desse jogo virtual, desse PlayStation, que está te viciando. Para com esses doramas que você entra semana e sai semana e está sempre ali, perdendo 5, 6 horas por dia, se posiciona para ver uma nova vida. Busque o Senhor. Pastor Lediel, você está dizendo que eu não posso assistir um filme, não posso jogar um videogame, não posso assistir... Não estou dizendo isso. Agora, se isso está comprometendo a sua comunhão com Deus, o teu coração está vazio, a tua força está sendo drenada, você precisa se posicionar. Vai para a presença do Senhor. Comece o seu dia em oração. Medite na palavra, você vai ver que o renovo e a graça dos céus serão sobre a sua vida. Você pode chegar ali, talvez arrastando-se ao redor da tua cama, querendo orar um pouco, mas fica ali na presença do Senhor. Você vai sair renovado como um gigante para viver as promessas de Deus na sua vida. Você me entende e recebe essa palavra? Glória a Deus. Então se levante e faça a diferença. Próxima verdade que nós encontramos aqui é que Deus ele vai criar futuros novos por meio dessas pessoas que estão dispostas a ouvi-lo. Como nós vimos aqui, esse povo não tinha perspectivas nenhuma. Aos olhos naturais, nunca seria possível reverter esse contexto. Parecido com muitos de vocês, com muitos de nós, com muitas pessoas que chegam no meu gabinete, falam, afirmam isso. Pastor, para mim não tem mais jeito. Pastor, o nível de pecado que eu mergulhei, não tem mais como mudar. Pastor, para minha família ser restaurada é impossível. A realidade que eu olho para os meus filhos, já estão presos na droga, já estão presos na prostituição. Pastor, não tem, claro, porque esse é o olhar humano. E de fato, o olhar humano é limitado. Agora, quando alguém se posiciona para ouvir o Senhor, é como que se uma venda fosse arrancada dos olhos e ela conseguisse enxergar o mundo espiritual. É aquela cena, do servo de Eliseu. O servo de Eliseu desesperado, meu Senhor, nós vamos morrer. Eliseu só faz uma oração, Senhor, abre os olhos desse menino. Ele então começa a ver a realidade do mundo espiritual muito maior. Era o exército de Deus do que o exército inimigo. Não existe uma situação tão caótica que Deus não possa mudar. E isso você pode aplicar para qualquer realidade da sua vida agora. De fato, você não vai conseguir enxergar esse futuro enquanto você não parar para ouvir a voz de Deus. A grande mudança que Débora agora está aqui para ser a protagonista não começa com espada, começa com escuta de Deus. Uma mulher que está na presença do Senhor.
E uma mulher que derrama isso na vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Você precisa entender isso. Enquanto você não ouvir a voz de Deus, as suas escolhas sempre vão estar limitadas à mediocridade. Essa mulher, você não vai encontrar ela um currículo de guerra. Ela não era uma estrategista bélica. Ela era uma mulher que conhecia o secreto, que sabia que diante de Deus, ali os milagres realmente acontecem. Na presença de Deus, o entendimento verdadeiro sobre a realidade é manifesto. Ali na presença de Deus, as vistas são ampliadas. Jeremias 33:3, o profeta vai dizer um versículo que você conhece: clama a mim, clama a mim, clama a mim. E se eu clamo ao Senhor, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Pastor Lediel, eu não sei como mais educar os meus filhos. Clama a mim, diz o Senhor. Eu não sei como reverter a minha situação financeira, já procurei especialista em administração, é impossível. Clama ao Senhor. Pastor Lediel, eu não sei o que eu faço para restaurar o meu casamento, eu não sei como faço para vencer essa depressão, eu não sei como faço para ver os meus sonhos de empreendedor realizar. Clama ao Senhor. Há alguma coisa impossível ao Senhor? Sim ou não? Então clama ao Senhor. E quando você parar para receber o diagnóstico ali de Deus, a fala do Senhor, seu coração começa a ser cheio de fé, vai ser enchido de fé, e você começa a ver outras realidades. Meus irmãos, o dia que você for em Guiné-Bissau, não tem nenhum lugar que você olhar, que você não vai ver uma grande necessidade de transformação. Todos os lugares precisam de algo milagroso. E o pastor Gilson e aquela equipe, eles foram ouvir Deus. Deus disse, aqui mesmo, no meio do caos, aqui vocês serão luz, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Débora ouviu Deus, e se posicionou para derramar isso sobre o povo. Olha só que interessante. Algumas versões diz palmeiras, outras tamareiras, né? Provavelmente era uma tamareira. Ficou conhecido aquele lugar como a tamareira de Débora. Por quê? Ela ouvia Deus e ela sempre estava lá para derramar aquilo sobre a vida das outras pessoas. Deixa eu perguntar para você. O que as pessoas estão recebendo debaixo da sua palmeira? É vida? É direção de Deus? É orientações dos céus? Ou é desânimo, crítica, murmuração, lamento, reclamação? Nós precisamos parar e aprender com Débora. A partir dessa mulher, as mudanças começam, porque ela consegue inflamar o coração de Baraque, e ela tem um recado de Deus para aquele homem: o Senhor vai entregar Jabim, Sísera e o exército cananeu na sua mão. Creia, acredite. E ele acreditou. Claro que com porém, porque ele disse, olha, eu vou, mas eu quero que você vá comigo, Débora. Ela disse, tá bom, eu vou. Porém, a honra não vai ser sua, vai ser de uma mulher. E daí, se você ler a sequência do texto, verso 14 diz, Débora também disse a Baraque, vá, este é o dia que o Senhor entregou Sísera nas suas mãos, o Senhor está indo à sua frente. Ele então desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens, e diante do avanço de Baraque, olha o verso 15, diante do avanço de Baraque, o Senhor, não esqueça disso, o Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros de guerra, o seu exército ao fio da espada, e Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Ragoim, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não sobrou um homem só. Leva isso para a sua semana e para o seu ano. A vitória, ela não é determinada pela lógica humana. Como eu falei, aos olhos humanos, o exército cananeu com 900 carros de ferro, impossível. Mas quando o Senhor está na batalha, tudo isso cai por terra. É por isso que o nosso Deus ficou conhecido como o Senhor dos exércitos. Porque a matemática de guerra agora não funciona mais.
As táticas de guerra não funcionam mais, as armas de guerra não funcionam mais. Aonde está presente na batalha o Senhor de Israel, ali haverá vitória, porque Ele nunca perdeu uma batalha sequer. Agora, o que eu e você precisamos nas nossas batalhas de vida? Nós precisamos só dessa afirmação aqui: o Senhor está indo à sua frente. Vai. É isso. Você precisa colocar o Senhor à frente das suas batalhas. Não é a força do seu braço, não é o seu dinheiro, não é os seus diplomas, não é as suas influências, é o Senhor. Se você não colocar o Senhor na frente, não vai dar certo. Agora, se o Senhor está indo na frente, descansa o teu coração, as coisas se tornam muito mais leves e você consegue desfrutar dos milagres que Deus tem para a sua vida. Provérbios 21:31 diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor quem dá a vitória. Amém? Pergunta para quem está do seu lado aí: Deus está nas suas batalhas, meu irmão? Para nós finalizarmos, o tempo já foi. O exército cananeu foi derrotado, e aquele general perverso, que era o grande destaque ali dos cananeus, ele sai correndo, fugindo a pé. O verso 17 em diante diz: e Císera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Jael, uma mulher, saiu ao encontro de Císera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele, por favor, dá-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro e deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. Císera disse à mulher: fique na entrada da porta, e se alguém passar perguntando sobre mim, diga que não me viu. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca de tenda, um martelo, aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, cravou-lhe a estaca na têmpora, até penetrar o chão, e Císera morreu. Uma mulher, ao ver aquele general fugindo, recebe na casa, e essa mulher mata o grande inimigo de Israel, que há 20 anos oprimia Israel, 20 anos roubava a colheita de Israel, 20 anos estrupava as mulheres de Israel, 20 anos matava as crianças de Israel. Ali na casa dela, Deus deu uma grande vitória. Sabe o que eu aprendo com isso? As grandes vitórias que Deus tem para nós acontecem em lugares simples, através de gente comum. Talvez a gente está numa expectativa que a grande mudança para a minha vida precisa vir lá do governo. Quem sabe se o presidente da república fizer um decreto, daí a minha história começa a ser mudada. Ah, se o meu patrão tiver esse posicionamento. Ei, fica atento, conectado com os céus. Não permita que o inimigo chegue na sua casa e mande na sua casa, e fique confortável na sua casa, e fica por isso mesmo. Não. Se o inimigo chegou na sua casa, ele precisa entender: ali é a casa de um servo de Deus, ali não há segurança para ele. Os demônios não podem encontrar segurança no seu lar, os demônios não podem estar repousando na sua casa, e não tem ameaça nenhuma, porque ali não tem oração, não tem vida com Deus, não tem direção do Espírito Santo. Ei, esse homem jamais imaginava que ele seria morto ali, e Deus deu ousadia, coragem para aquela mulher ver a oportunidade que ela estava tendo, e Deus entregou o maior inimigo do povo dele daquela época nas mãos desta mulher, que fez a diferença. Você precisa estar sensível à voz do Senhor, e você precisa derrotar esses demônios que estão querendo entrar na sua casa. Tem criança que não está dormindo direito, acorda chorando, gritando, oprimida por demônios. Você está vendo vultos dentro de casa? Você chega em casa e parece que toda vez que você bota o pé dentro de casa, é briga, é confusão. Uma coisinha pequena e boba
gera uma tempestade de xingamento, ofensas, briga. Esse demônio está encontrando muito espaço nessa casa. Pega essa estaca do mundo espiritual, essa estaca, vai para cima do capeta, vai para a oração, enxerga as oportunidades que Deus está te dando de você ouvir a palavra, compreender a palavra. Agora, você não pode aceitar o inimigo fazendo festa na sua casa. Em nome de Jesus, se posiciona. Vamos colocar em pé para nós orar. Eu finalizo com Juízes 5:31, último versículo do cântico. Assim pereceram todos os inimigos, porque o Senhor deu vitória. E olha o que a Débora vai dizer nesse cântico: os que amam o Senhor sejam como o sol quando ele se levanta na sua força. E para finalizar, o último texto diz assim: e a terra teve paz durante 40 anos. E a terra teve paz durante 40 anos. 20 anos de opressão. Uma mulher se posiciona para ouvir a Deus e derramar bênção sobre o seu povo. O dobro de bênção veio sobre aquela nação. É isso que o Senhor tem sobre a sua vida e sobre a tua casa. Escute o que eu vou te dizer. Se você entrou aqui achando que os seus melhores dias estão no passado, você está equivocado. Se você entrou aqui achando que o ápice da sua vida já aconteceu e não tem nada de bom para acontecer, você precisa converter o seu coração e olhar para o Senhor, porque esse Deus que trouxe libertação para Israel, abençoou Débora e gerou graça, sabedoria no coração dela para abençoar aquela nação, é o mesmo Deus que hoje age na minha vida e na sua vida. E com essa autoridade eu afirmo para você: se você alinhar o seu coração com Deus, os melhores dias para a sua casa ainda estão por vir. Os melhores dias para o seu casamento ainda estão por vir. A sua vida espiritual vai viver um renovo diferente, porque o Senhor tem bênção para aqueles que obedecem a sua palavra e vivem em comunhão com Ele. Eu quero orar por você. Você que ouviu essa palavra, você diz: eu preciso me posicionar. Tem uma área da minha vida que precisa de uma mudança intensa. Eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar por você aqui, ó. Você que está determinado a viver algo novo de Deus, a viver uma revolução na sua vida, e você entende que esse Deus não mudou, Ele tem graça, Ele tem ousadia, Ele tem renovo para a sua vida, para a sua história. Hoje, nós vamos orar e abençoar a sua vida. Pastor Nilton estará orando por nós. Aleluia. Vem à frente, meu irmão. Você ouviu uma palavra de Deus ao seu coração e chegou o momento de posicionamento. Você tem que ter uma posição, irmão. O Espírito Santo falou contigo nessa palavra. Precisa posicionamento, se levantar, e eu vou realmente fazer isso, eu vou mudar essa situação, eu vou ser mais crente, eu vou orar mais, eu vou amar mais, eu vou viver algo mais de Deus na minha vida. E se você que está aqui nessa noite ainda não teve um encontro com Cristo, ou você ainda veio, alguém te convidou, você veio à igreja, e nós somos felizes com a tua presença. A todos os visitantes, seja da igreja, seja você que veio de outra cidade, você sempre é bem-vindo aqui. Mas quem sabe você ainda não teve um encontro com Jesus, você não aceitou Jesus ainda, e você precisa de um posicionamento. A partir de hoje eu quero ser crente, eu vou ser crente. É questão de posição. Alguém tem falado, não, ser crente. Você precisa de posicionamento. Você quer ver Deus na tua vida? Quer ver as coisas de para frente? Tome a posição ao lado de Jesus. Se tem alguém para Jesus, vem à frente também. Precisa haver um posicionamento. Você que está na galeria, eu espero você descer. Não tem problema. Tem alguém para Jesus? Tem alguém que quer dizer, pastor, eu quero ser um crente. Eu preciso me posicionar.
Ou quem sabe até então você estava meio parado, estava meio distante, você meio fracassou, você parou no meio da caminhada, você está distante. Vez em quando vem à igreja, é um momento de posicionamento. Eu vou me posicionar, eu vou estar mais na igreja, eu vou ser mais fiel ao Senhor. Aleluia. Nós vamos orar por essas pessoas. Aleluia. Pai Santo, Pai querido, aqui são vidas que precisam ter um verdadeiro encontro contigo. Pessoas que estão na igreja, mas chegou o momento de um posicionamento diferente. Precisa ter posição lá no serviço, precisa de um posicionamento melhor dentro da sua casa, precisa de um posicionamento melhor como pai, como mãe, como filho, precisa de um posicionamento melhor como esposa, como esposo, precisa de um posicionamento melhor até mesmo na rua onde moro, na vizinhança, na casa. Espírito Santo, venha sobre essas vidas. Olha para cada um, daqui do púlpito, da galeria lá atrás, que todos, ó Pai, venham ter posicionamento para te servir com alegria, para que esse ano venha ser um ano de grandes conquistas, vitórias e grandes bênçãos em todas as áreas da vida. A Senhora, Pai, cuida dessa pessoa, cuida do teu filho, cuida da tua filha, e que eles saiam daqui posicionados a saírem, a serem diferentes, em nome de Jesus. Amém.